Bom, boa noite a todos. É uma alegria muito grande participar do Experimentando Logosofia. É uma atividade que acontece sempre nas últimas segundas-feiras, né, do mês. A próxima, então, será em novembro. Não percam, oportunamente aí será apresentado o tema e a data da reunião. Essa reunião será dirigida por mim, Lívia Balbino, pela Débora Gattai, Elizabeth Barros, Renata Rocha, Patrícia Rocha, Carolina Rodrigues. Eu já antecipo que, como é Experimentando Logosofia, a ideia é que vocês possam participar dessa atividade, também interagindo. Então, no chat, aí no bate-papo embaixo, conforme nós formos trazendo as reflexões, perguntas, vocês podem encaminhá-las para mim, para que eu possa aqui apresentar e a gente intercambiar um pouquinho, né, sobre essas manifestações, tá bom? Essa conferência Rumo à Vida Interna, ela está contida no livro Introdução ao Conhecimento Logosófico, que é um livro que você pode baixar gratuitamente no site www.logosofia.org.br. Aliás, qualquer livro de logosofia você encontra nesse site e pode baixar gratuitamente. Sugiro que aproveitem o conteúdo, né? Esse site foi reformulado por conta dos 90 anos da logosofia, esse ano que nós estamos comemorando. Essa é uma das atividades comemorativas, inclusive. Vocês podem assistir reuniões, ler artigos, baixar os livros, como eu comentei, tem depoimentos dos estudantes. Então, é um site bastante interessante, além de aspectos sobre a pedagogia logosófica. Tá bom? Bom, manifestando já sobre a própria conferência que está nesse livro, né? O autor da logosofia, ele nos convida a refletir sobre vários aspectos da vida, diversos aspectos da vida, especialmente interna. Como um dos aspectos que chama atenção é o fato de que muitas vezes se deixa a vida ao acaso. A gente deixa a vida mesmo ao acaso? Essa conferência, nessa parte que o autor da logosofia manifesta, inclusive me fez recordar que uma música, acho que vocês conhecem, do Titãs, né? Olha, eu peço desculpas, eu não sou cantora, eu sou advogada, então vai ser um pouquinho desafinado, mas é interessante aqui eu cantar. Prometo que eu vou tentar não cantar mais durante essa apresentação. Então, a música é assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Será que é assim mesmo? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? O acaso protege? É assim mesmo que funciona? Então, já para que vocês possam aí interagir com a gente, podem mandar as reflexões pelo chat, né? Eu deixo a minha vida ao acaso? Por quê? Podem manifestar. É uma oportunidade. O que vocês refletiram sobre esse aspecto? Tem alguma coisa? Aqui, estou vendo algumas manifestações aqui, né? Ah, eu deixo às vezes. Outra aqui. Ah, posso deixar minha vida ao acaso? É melhor, porque o acaso pode surpreender. É muito bom, às vezes, deixar a vida ao acaso. Ah, no meu caso, não. Tem mais outra aqui. No meu caso, não. Às vezes eu deixo, às vezes eu não deixo, dependendo dos projetos que eu tenho na minha vida. A Renata parece que tem algo em relação a esse aspecto que gostaria de manifestar para vocês. Renata? Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, eu sou estudiosa da ciência logosófica e comecei a conhecer a logosofia por intermédio da minha irmã, participando de uma atividade como esta. E foi ao ouvir falar da existência do mundo interno, da realidade dos pensamentos,
que eu comecei a projetar a imagem das inúmeras possibilidades que eu teria, e isso me encheu de alegria e esperanças. O conhecimento de si mesmo, as respostas para os meus erros e desacertos, como levar uma vida diferente da minha família, e afinal, como ser realmente quem eu queria ser. Mas, para contar o que eu realizei, eu vou utilizar antes a imagem da árvore com suas raízes para abordar alguns aspectos, fazendo uma analogia do que a vida interna que a logosofia me ensinou. Só mais um minutinho aqui, para eu conseguir ver. Bom, eu gosto muito dessa imagem porque eu vejo nitidamente a existência de dois mundos bem definidos, né? Então, o mundo comum, que é o que todos nós vemos, que está na superfície do solo, e o mundo interno, que é o que está no solo e no subsolo. Então, no solo e no subsolo estão as raízes que são ocultas aos olhos, mas que existem em toda a sua potência e significado. Já o tronco, o galho, as folhas e os frutos estão no mundo comum, que é visível a todos, e que o é por conta do que o outro representa e possui. Bem, a logosofia, com seus ensinamentos, o seu método, foi me capacitando e me dando condições de ver o que antes era invisível. Eu fui conhecendo e descobrindo os valores internos que possuo, que tem um sistema mental e sensível maravilhoso, com suas faculdades de pensar, de entender, de refletir, analisar, observar, recordar, sentir, querer, amar, sofrer e muitas outras. Todas elas formam a minha inteligência. E além da minha natureza física, eu tenho uma natureza espiritual que clama para se manifestar para que eu usufrua de uma vida melhor. Então, eu diria que esse mecanismo maravilhoso que temos pode ser representado pelas raízes dessa árvore. E as raízes, elas executam um papel principalíssimo porque elas levam os nutrientes e a água até as suas folhas, né, por meio da sucção. Então, um solo fértil e rico em nutrientes, as raízes elas se fixam e mediante essa sucção elas vão se fortalecer e levarem os alimentos até as folhas, contribuindo para a saúde e beleza dessa árvore. Se as raízes não estão bem fixadas, elas não vão conseguir retirar do solo todos os nutrientes necessários e a árvore vai ficar debilitada. Então, isso pode ocorrer por vários motivos, né? Então, o solo empobrecido, vamos dizer, falta de água, fungos, pragas, uma poda inadequada que essa árvore possa ter, ou então mesmo as forças da natureza, né? Esses ventos fortes, os raios, que podem até comprometer a existência dessa árvore. O que eu quis dizer com isso, o meu conhecimento é muito raso na área de reflorestamento, na área florestal. Então, o que eu quis mostrar agora é que o homem ele tem um poder interno e esse poder tem que ser conhecido, tem que ser despertado, tem que ser utilizado. Mas falando do acaso, lembrando daquela minha inquietude, que eu queria ser diferente, não ter uma vida igual à da minha família, bom, eu não me conformava quando diziam que eu era assim por conta do sangue que corria nas minhas veias. Não acreditava que a origem dos meus pensamentos, dos meus conceitos, dos meus sentimentos eram da minha linha hereditária. Pode colocar, Lívia, por favor, a imagem da linha hereditária? Pois é.
o homem deve ser fruto do meio em que vive e o homem deve ser produto dele mesmo, né? Essas eram algumas inquietudes que eu tinha. E o autor da logosofia, ele me apresentou que eu sou herdeira de mim mesma e que conservarei a minha individualidade, mas para tanto eu devo contribuir para isso. Bom, com conhecimentos transcendentes que diferem do comum, eu contribuo para que as mudanças aconteçam no meu interno, para que eu herde apenas o que é produto do meu labor e da minha própria vontade. Então, quando eu, Renata, coloco o meu mecanismo para funcionar adequadamente, eu consigo buscar as verdades ocultas e fazer desabrochar dessa atividade novos e fecundos conhecimentos que enriquecem todo o meu ser de paz e de felicidade. Eu passo a atuar inteligentemente, contra a força e perspicácia desses pensamentos que passam de geração a geração e que lutam para se manterem escondidos ao meu entendimento, fazendo com que a minha vida continue a ser o produto dessa linha hereditária física. Mas eu vou observando também que no meu interno há um outro tipo de bagagem, que é a aquisição própria, e que é muito relevante do ponto de vista espiritual, porque já me diferencia da realidade dessa linha hereditária e vai me conectando com algo cada vez maior. Não há satisfação maior do que isso. A de começar a ser consciente, capaz de conduzir a própria vida. É viver, sentir e experimentar uma vida com sentido, com um propósito definido. É ser útil a mim mesmo, fazendo com que essa vida seja a coisa mais importante que eu preciso realizar para existir. É libertador. O autoconhecimento e o aperfeiçoamento passam a ser o entretenimento mais compensador que existe, porque eu vou me construindo. E ao adquirir tão alta conotação, essa vida não pode mais ser negligenciada e deixada ao acaso. É necessário assumir a responsabilidade de tão nobre finalidade. Então, diante de uma adversidade, e nesses 2 últimos anos, eu perdi uma tia muito querida, eu perdi o meu emprego, o negócio da minha família foi afetado economicamente, e aí agora veio a pandemia. Eu consigo fazer com que a minha faculdade de sofrer funcione somente durante o tempo necessário. Eu impeço que o pensamento de coitadinha, de sofredora, de vítima se manifeste e se prolongue, dificultando e impedindo que as demais faculdades da minha mente também entrem em ação. Então, ao mesmo tempo que eu observo, eu conduzo os próximos passos, a fim de que a minha mente consiga trabalhar de forma harmoniosa para que a solução não demore a aparecer. O pensamento de irritabilidade é outro que eu estou deixando de alimentar. Um exemplo é quando os meus familiares, amigos, eles esqueciam a data do meu aniversário. Eu ficava muito chateada e irritada. Mas eu pude contribuir remediando de maneira fácil e prática, sem nenhum esforço extra. Eu fui avisando, lembrando com antecedência aquela data que julgo tão especial. Meu aniversário está chegando, faço aniversário amanhã. Meu aniversário é hoje, não vai me dar os parabéns e um abraço? Bom, com atitudes simples e bem orientadas, eu consigo manter a minha mente serena, beneficiar a mim mesma, trazendo alegria, satisfação e confiança para mim e para todos aqueles que estão ao meu redor. E eu impeço que esses pensamentos revolucionários venham para minha mente. Eu recordo e me guio por um pensamento que instituí na minha mente, que é o de evoluir conscientemente, de superar minha condição e de dar início a uma nova linha hereditária, agora ascendente, vinculada ao pensamento do Criador, aquele que Deus pensou ao criar o homem. Diante dessa resolução,
Eu já não posso mais ficar oscilando entre a consciência e a inconsciência, agindo no automatismo, sem refletir, analisar, pensar, porque assim eu estarei carregando e recebendo a influência dos conceitos, da maneira de ser, de pensar e de viver daquela linha hereditária que eu quero deixar para trás. Então, é isso, Lívia, que eu estou fazendo para não deixar a minha vida ao acaso. Obrigada, Renata. Interessante, né? Então, acho que quando você está falando da própria vida, né, do que se quer ser como ser humano, alterar essa linha hereditária, né, que não é a linha genética, mas essa linha interna, né, do que eu quero ser no meu futuro, que propósitos eu tenho superiores, né? A gente consegue fazer isso, como a Renata fez as reflexões, e a logosofia ela traz os elementos e o método para que isso aconteça. Esse método, rapidamente manifestando, ele se baseia no estudo e prática no individual e o estudo e prática no coletivo, né? Na verdade, essa reunião que nós estamos dirigindo decorre justamente do estudo e prática no individual que levamos para o estudo e prática no coletivo, né? Nesse conjunto. E à medida em que a gente consegue avançar individualmente, coletivamente também isso é possível. Então, o autor da logosofia nos propõe um método que nos possibilita, no fundo, alterar, modificar a trajetória da nossa vida, da nossa existência. É algo bem superior. Mas o autor da logosofia também manifesta nessa conferência um aspecto bastante interessante, que comumente a gente atribui os erros das nossas vidas à má sorte, à fatalidade ou aos outros. Então, se eu acertei, sou eu. Se eu errei, às vezes é porque eu não estava com sorte, ou porque o outro fez alguma coisa errada. Mas também, às vezes, pode ser, né, pela má sorte mesmo, né? Que naquele dia eu passei embaixo da escada. Aqui tem gente que vai falar que não passa embaixo da escada para não cair nada em cima, né? Essa imagem é um pouco antiga, mas ela é interessante, acho que para a gente refletir, né? Porque às vezes são pensamentos que a gente vai carregando, né? Sem refletir. E desse aspecto, né? Passar embaixo da escada traz uma má sorte. Ou então, nossa, hoje é sexta-feira 13, vai tudo dar errado. Tudo vai dar errado por causa do dia da sexta-feira 13. Também são pensamentos que comumente a gente pode carregar, né? E muitas vezes, ao invés de olhar para o interno e rever as posições, atribui-se esses equívocos, esses erros, essas fatalidades a esses eventos, né, que estão fora da gente. Esse meme também é bastante interessante aqui, né? Já pensou se não existisse esse negócio de signo e as pessoas tivessem que admitir os próprios erros sem colocar a culpa no dia em que ela nasceu? Achei interessante esse meme, né? Às vezes até o dia que eu nasci, eu sou assim mesmo. Esse erro eu vou cometer sempre porque eu nasci nesse dia. Então são aspectos que às vezes a gente fala, não, eu não faço isso, mas no fundo, né, em alguma situação a gente acaba fazendo dessa forma, né, se manifestando desse jeito, né? Parece que a Patrícia tem algum aspecto aí para manifestar para a gente em relação a isso. E aí, Patrícia, de quem são os erros? Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Eu sou estudante de logosofia há 8 anos, né? E antes da logosofia, eu achava que tudo que acontecia na minha vida era por conta do acaso, do destino, pela interferência das pessoas na minha vida. E hoje eu tive que ir para Itu e na volta eu passei por Bragança, que foi a cidade que eu fiz faculdade. E eu tirei umas fotos, que eu sou bastante saudosista, tirei umas fotos e postei para uma amiga que também fez faculdade junto comigo.
E aí, a gente estava conversando e no meio da conversa ela falou que muitas coisas ela gostaria de ter feito diferente. E quem nunca, né? E no meio da nossa conversa eu falei para ela que por isso que eu estudo tanto e procuro ser mais consciente possível dos meus atos e da minha vida, né? Na verdade, eu quero conduzir a minha vida, eu quero ter o controle dela, né? E, e como que eu faço isso? Na verdade, nunca ninguém nos ensinou. Acho que todos nós queremos, na verdade, isso, mas ninguém nunca nos ensinou, né? Eu não quero mais viver por viver, né? Porque sim, né? Mesmo porque deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Cai muito bem, mas só na música, né? E eu penso que se não todos, mas acho que a maioria, na verdade, quer ser dono da sua vida, mas é que nós não sabemos como. E a logosofia me ensinou, entre tantas coisas, isso também. É isso, Lívia. Obrigada, Patrícia. Interessante, né? Existem realmente situações também, como, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje, né? Essa pandemia, não podemos ter contato com as pessoas que a gente gosta, as escolas também fecharam, tem uma filha de 10 anos, está voltando devagar, mas não pode, mesmo indo à escola um pouco, não pode ter contato. São situações que acontecem também, né? Existem aqueles erros, aqueles equívocos que muitas vezes nós mesmos temos a responsabilidade, mas existem situações, adversidades que ocorrem na vida. Mas um aspecto, né, que fica aí para que vocês consigam se manifestar, já fica aí aberto também para manifestação, o que eu faço com esses acontecimentos que acontecem na minha vida, sejam erros, né, que eu mesmo incorri, ou essas fatalidades ou situações, né, que fogem ao nosso controle, como é o que nós estamos vivendo, né? Então, o que faço com os acontecimentos ruins que ocorrem na minha vida? Eles podem mudá-la? Como? Fica aí aberto para vocês manifestarem. Podem mandar para mim. Até interessante aqui, uma das manifestações até sobre acaso, mas também tem a ver com esse aspecto, né? Uma pessoa manifestou assim, pensamentos de que o problema pode se resolver sozinho, né? Às vezes se entrega a vida ao acaso, ou realmente não se aprende nada, porque as coisas podem se resolver por si só. O que mais? Teve gente que escreveu aqui, eu aprendo com o que acontece. Outro diz, essas fatalidades eu não faço nada, porque elas passam. E aí, Beth, e você? O que faz com esses acontecimentos? Não vou cantar de novo, a Patrícia não cantou, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu que não vou cantar novamente, né? Já passou a outra. Beth, com você. Boa noite, Lívia, e a todos. Eu percebi que em algumas situações da minha vida, eu ainda me deixo influenciar pelas experiências mal-sucedidas, seja por me frustrar com um resultado ou por um mecanismo de defesa, ou até mesmo o comodismo em buscar outra solução. E aí eu acabo assumindo esse resultado da situação como uma verdade definitiva, deixando de ser protagonista da minha vida, em busca daquele objetivo. Eu percebi que era uma tendência, um extremismo, que quando determinada situação dava errado, eu buscava o extremo oposto e não o caminho do meio. Mas eu percebo que é algo bem sutil, porque isso não é uma modalidade presente em todas as situações da minha vida. Então, para perceber essa condição, foi necessário estar bem atenta aos pensamentos que transitam na minha mente e os desdobramentos que eles causam na minha vida. E para mudar essa realidade, eu entendo que eu preciso ter o domínio do meu mundo interno, dos pensamentos que nele habitam, saber o que realmente quero
e me preparar para, se caso a experiência dê errado em algumas tentativas, isso não seja um motivo para eu desistir. Eu devo entender o que não estava adequado e repetir a experiência com as devidas correções. Eu já me peguei algumas vezes reclamando de situações, especialmente em um ambiente que eu convivo em grande parte do tempo. E aí eu criei alguns pensamentos como defesa para esse pensamento de reclamação. E eles me auxiliam muito a encontrar a solução. E aí eu sempre trago eles na minha vida, né? O que posso fazer para mudar essa realidade? Como me colocar de forma diferente para obter um resultado desejado? Esse resultado, ele é possível? E como? E aí algo que eu concluí é que devemos trabalhar para obter a solução e não ficar reclamando, porque quando mantemos essa mesma posição, o resultado também é o mesmo. Ou seja, não resolve o problema, reclamar, e ao contrário, percebi que ainda tirava energia para realizar outras coisas úteis na minha vida. E dentro dessas reflexões que eu venho fazendo com relação ao meu mundo interno, eu refleti também com relação a quando eu ajudo o próximo, quando eu ajudo um outro ser, que além de eu estar ajudando ele, de fazer um bem a esse outro ser, eu também faço um bem a mim, porque isso me faz muito bem. Eu me sinto muito bem quando eu estou ajudando o outro. Então, são situações do meu cotidiano, da minha vida, que eu venho refletindo bastante, que vem trazendo bons resultados para a minha vida. É isso que eu queria trazer, Lívia. Obrigada, Beth. Então, se eu quero colher resultados diferentes, se eu me posiciono sempre da mesma forma, eu vou colher os mesmos resultados melhores. É interessante essa reflexão, né? Como ser humano, se eu quero ser melhor, se eu quero ter uma vida mais superior, pensamentos melhores, né? Alterar, tirar as minhas deficiências. Tem um livro específico até de logosofia, vocês podem baixar gratuitamente, a respeito das deficiências e propensões que o ser humano tem, que faz parte dessa evolução de evoluir conscientemente, ser melhor. Se eu me mantenho igual, vivo as mesmas experiências, não observo o que está acontecendo internamente, como é que eu vou colher resultados melhores, né? Como é que eu vou alcançar essa vida um pouco mais superior? Então, eu preciso realmente me colocar de maneira diferente. Como eu devo me colocar, né? Eu vivi uma experiência relativamente simples com um colega de trabalho. Ele estava lá no escritório, nós estávamos conversando, chegou uma pessoa comum, que nós conhecíamos e que trabalhou com a gente no mesmo escritório. Essa pessoa chegou e falou, olha, vim aqui para a gente falar mal das pessoas. E começou ali a falar do fulano, e aí meu amigo comentava alguma coisa, e eu quieta. E aí ela ainda falava, Lívia, fala alguma coisa, você não acha isso do fulano? Aí mudava de assunto, você não acha isso do cicrano? E ficava lá, e eu mantive a minha posição de não me manifestar. Depois a situação acabou, né? Meu amigo foi embora e me mandou uma mensagem, que ele tinha observado que eu não havia embarcado naqueles pensamentos, né? E que eu havia inspirado e falou mais algumas coisas. Eu manifestei que isso tinha relação com a logosofia, né? E que não é um trabalho simples, que não acontece. Em alguns momentos a gente acaba manifestando de maneira contrária a isso, né? Acaba indo com a massa e manifestando pensamentos que não são adequados. Mas que naquele momento eu estava consciente, atenta ao que estava acontecendo internamente, e que eu consegui frear os pensamentos, vamos dizer, de embarcar naqueles pensamentos que não eram do bem, que estavam contrários aos pensamentos de bem, né, que a logosofia nos proporciona cultivar para poder ter uma vida mais superior, para poder viver de uma outra forma, sempre observando esse mundo que a gente tem internamente. Mas o interessante é que uma coisa que meu amigo não sabe, não viu, é que eu travei uma luta com o meu interno. E é isso que a gente vive, né? Quando se busca viver mais conscientemente, a gente vive essa luta constantemente, até uma hora
que é isso que a gente busca, não tenha que vivê-la menos ou não tenha que vivê-la mais, né? Que se torne natural na própria conduta, no próprio interno. Então, essa é uma experiência para demonstrar a importância, né, desse rumo à vida interna, que é lá que a gente vai gestando, né, esse novo ser e mudando realmente a trajetória da vida. E nesse interno a gente tem uma mente ali que tem os pensamentos. O autor da logosofia, além das faculdades, das funções da mente, que eu manifestei assim, de observar, né, recordar, refletir, que é com elas que, no fundo, a gente vai mudando também esse ser que a gente quer ser, né? E que o autor, às vezes, vincula muito, inclusive, numa imagem para crianças, como a casa mental. A Beth tem alguns aspectos, a Débora tem alguns aspectos para manifestar em relação a esse aspecto da casa mental. Débora. Boa noite, é um prazer estar aqui falando e poder compartilhar um pouco algumas coisas que eu tenho vivido. O autor da logosofia, ele apresenta, nesse mesmo livro que a gente está... que a Lívia comentou no começo, uma imagem, um trecho muito interessante, que ele faz uma analogia da casa que a gente mora com a nossa própria mente. Então, ele fala, por exemplo, que muitas pessoas vivem fora de suas próprias casas, ou estão na casa dos outros, ou então a casa vive cheia de amigos e parentes, como se elas tivessem medo de ficarem sós dentro de suas próprias casas. Outros também, eles usam o lar só para dormir, é como se fosse uma casa-hotel. E ali, naquele lar, tudo evoca tristeza, solidão. Esse trecho me chamou muito a atenção, porque a gente, né, a humanidade como um todo, a gente está vivendo num momento em que todos fomos obrigados a estarmos mais tempo dentro dos nossos lares, por conta da pandemia. Isso me traz muitas reflexões. Algo que ele falou também, nesse mesmo livro, que também me chamou a atenção, ele fala assim que a gente tem que transformar o nosso lar, a nossa casa física, em um ambiente agradável, atraente, para que a gente se sinta e se porte dentro da nossa casa como a gente se porta na casa dos demais. E aí eu lembrei também que outro dia eu queria comprar uma planta para colocar no meu escritório, aquela planta unha de gato ou jiboia, não lembro. E aí eu fui procurar, fui aqui num lugar aqui perto, aí o rapaz falou, não, está esgotado, não tem. Aí eu fui numa outra loja, que eu acho que é uma das maiores lojas de jardinagem de São Paulo, e tinha uma fila enorme, eu nem entrei. Então eu parei para observar, né, que quando você habita seu próprio lar, nesse caso a casa física, você quer que o teu lar seja mais agradável, você tem vontade de transformar. E aí eu fiz um paralelo com a mente também, que o abandono da mente, quando você começa a voltar para a tua própria mente, para o teu mundo, para essa casa mental, você quer que esse lugar seja agradável, você quer fazer algumas mudanças. E aí, recentemente, eu vivi uma outra experiência também, no meio da quarentena, muito interessante, que a gente comprou uma casa na praia. E aí, entre a saída do antigo proprietário e a nossa entrada, a casa ficou ali por uns 6 meses inabitada. Quando a gente entrou e começou a gente praticamente morou um tempo, porque a gente estava na quarentena lá. Qual não foi nossa surpresa quando a gente descobriu que tinha um predador, um pequeno predador que vivia na casa. E isso demandou muito esforço nosso, né? Para como que a gente vai se livrar desse animalzinho. E aí, nesse processo, a gente contratou uma empresa que ajudou. E aí, a primeira coisa que eles falaram, que me inquietou muito, eles falaram assim, olha, a hora que vocês entrarem na casa, o simples fato de vocês estarem aí, por si só, já vai intimidar o animalzinho, e isso daí já vai ser um motivo para ele se afastar. E aí eu comecei a refletir também sobre as pragas mentais, né? Quantas pragas que não podem se acumular na minha mente, assim como na casa física, por eu não estar habitando, por ela estar abandonada. Então, assim, não basta muitas vezes você pode ter um imóvel, né? Eu não sou advogada, mas
quem aqui for deve saber melhor que eu, tem até aquele conceito lá do uso capião, tal. Você pode ter o imóvel, o registro no papel, mas se você não habitar teu imóvel, outra pessoa pode ir lá, morar e eventualmente tomar a posse, né, do imóvel. Então, assim como a casa física, eu preciso habitar minha mente, eu preciso ser dona dela, tomar posse. E não basta eu só habitar, de tempos em tempos eu tenho que fazer uma faxina, né? Assim como na minha casa física, agora que eu fico mais tempo em casa, eu entendo a importância de você sempre limpar e tirar os pós, etc., é muito importante também eu fazer essa limpeza mental, fazer a faxina, eu eliminar as coisas que não me servem mais, jogar fora. Então, assim como na minha casa física, eu tenho que buscar me livrar desses pensamentos, preconceitos e elementos que não trazem nada de novo. E buscar oxigenar também. Assim, a planta, ela não só tem um objetivo de tornar o lar mais atraente, mas ela também tem uma função de oxigenar. Então, eu tenho que fazer isso e buscar isso na minha casa mental, ou na minha mente. Então, era essa a experiência que eu queria compartilhar aqui com vocês. Obrigada, boa noite. Obrigada, Débora. Será que a partir do momento que a gente cuida desse mundo interno, né, se volta para esse interno, faz as observações, consegue ir mudando ali os pensamentos que atrapalham a trajetória da vida, será que isso tem alguma relação com a felicidade? Já vou também compartilhar aqui para que vocês consigam manifestar, né? Será que o cuidado com esse mundo interno possui alguma relação com a felicidade? O que vocês acham? Não, sim. Vou dar um tempinho, tá todo mundo muito quietinho. Foi porque eu cantei, né, pessoal? Aí vocês não querem se manifestar. Bom, tá vindo aqui. Entendo que não. Tem muitas coisas que estão no externo e me trazem felicidade. Aí outra pessoa manifestou que sim. Entende que sim, que essa observação é importante. Mais alguém gostaria de manifestar? Quanto mais me aproximo do meu mundo interno, encontro a verdadeira felicidade, uma manifestação. Tem mais alguém que quer se manifestar? Uma pessoa aqui que se chama Mila. Acho que não, acho que ela desistiu. Mas interessante, né, essa última manifestação. Quanto mais me aproximo do meu mundo interno, encontro a verdadeira felicidade. A Carol tem alguns aspectos a manifestar sobre isso. Carol? Boa noite, Lívia. Eu queria agradecer essa oportunidade aqui de estar podendo participar, né, do Experimentando Logosofia. Meu nome é Carolina, eu sou estudante de Logosofia há 20 anos e durante esse período todo eu pude aprender muitos conceitos diferentes daqueles que eu conhecia antes de estudar Logosofia, né? E pegando o gancho aqui da pergunta da Lívia, né, algo para mim que é um conceito inovador que eu aprendi com a Logosofia, né, é que eu preciso primeiro conhecer meu mundo interno, né? E a Logosofia tem um estudo voltado para esse mundo interno, para eu me conhecer, para depois eu conhecer o meu mundo externo, né? Então é diferente do que a gente normalmente está acostumado, né? Nossos conhecimentos que a gente busca, nossos estudos de faculdade, para o trabalho, que estão sempre voltados para a nossa vida externa, né? E um dos aspectos que a Logosofia apresenta é esse conceito de felicidade, né? Um conceito bastante amplo, né? Com certeza todos já se perguntaram, como que eu faço para ser feliz? Como que eu encontro essa felicidade? Será que ela é algo tão inalcançável, um sonho? Eu sonho em ser feliz? Então, mas eu também já me perguntei várias vezes, será que o Criador fez o homem para ele ser infeliz? Será que faz sentido isso? Bom, para mim isso nunca fez muito sentido. E lá atrás, antes de eu estudar a Logosofia, eu passei por algumas dificuldades na minha vida, assim, muito jovem.
né? E naqueles momentos de dificuldade, eu cheguei a acreditar que eu não podia ser feliz. Aliás, eu cheguei a achar que eu estava destinada a ser infeliz, porque eram tantos os desafios e tantas as lutas que eu me perguntava, né? Por que será que essa infelicidade continua na minha vida? Será que ela é eterna? E eu nunca mais vou conseguir reverter isso, né? Alguém já sentiu isso nos momentos de tristeza, nas dificuldades, nas adversidades que a vida apresenta, né? Parece que tudo fica meio escuro, fica preto, a gente não consegue olhar para o lado e achar que vai mudar, né? Ou que tem uma solução. Ou às vezes a gente fica até esperando que um milagre vai acontecer, né? Quando alguém está doente, né? No fundinho a gente fica, ai, será que um milagre vai acontecer? Aquilo vai resolver? Aquele problema que eu tenho que resolver é muito grande. Enfim, é algo interessante para a gente refletir, né? E o contrário, quando a gente vive um momento, uau, de felicidade, de alegria extrema, né? Nasceu meu filho, ganhei uma promoção, comprei algo, né? Casei. Será que nesses momentos a gente sente uma alegria enorme, mas aí de repente vai embora, passa um dia, dois e volta ao normal. Aquele estado anterior que eu estava, ele retorna, né? Não é uma coisa que perdura. Será que essa é a verdadeira felicidade? Será que às vezes a gente não coloca a felicidade em fatos sempre exteriores, em uma situação que eu tenho que alcançar? A gente fala assim, se eu casar um dia, eu vou ser feliz, quero muito ter um filho, então se isso não acontecer, eu não vou ser feliz, né? Se eu não conseguir um emprego melhor, ou aquela promoção, ou comprar a casa que eu quero, a gente sempre vai colocando a felicidade em algo mais distante para acontecer, e sempre para o externo, né? Tem uma tendência a isso, a gente colocar em fatos, em momentos, em pessoas, né? E aí, quando isso não acontece, né? Ou seja, eu não consegui ter o filho que eu queria, eu não consegui me casar, eu não consegui arranjar aquele super emprego. E aí? Então, não tenho motivos para ser feliz? O que acontece com aquela euforia? Ela passa, né? E aí a gente volta àquele estado de tristeza, de infelicidade, às vezes entra em depressão, porque a gente vai pondo algo sempre mais para frente e tão longe, tão difícil de alcançar, né? Então, a logosofia, ela traz conceitos diferentes, né? E na felicidade, a gente tem que encontrar ela dentro de nós. Como é que eu encontro essa felicidade dentro de mim, mesmo nas dificuldades? Mesmo com as adversidades, os problemas, as dificuldades que a vida vai ter, sempre vai ter. A vida sempre vai ter luta. Como é que eu encontro essa felicidade, né? Então, eu entendi que a felicidade, na verdade, ela não é algo que vem pronto. Pronto, aconteceu isso e está aí. Ai, que sensação sublime para o resto da vida eu vou sentir. Não, ela é algo em construção no nosso interno. A gente tem tudo dentro de nós. Toda a perfeição que Deus colocou dentro de nós para a gente ser feliz, para a gente encontrar essas porçõezinhas dentro de nós, né? O que nos faz feliz? Tem um ensinamento da logosofia que eu gosto muito, que ele diz assim: a felicidade é algo que a vida nos outorga através de pequenas porções de bem. Esse ensinamento ele está num livro que chama Bases para a Sua Conduta. E esse livro é um livro que eu particularmente gosto bastante, porque o autor da logosofia, né, ele escreveu esse livro para o filho dele, trazendo alguns conceitos aí de vida, alguns conselhos, na verdade, de vida, né? Então, a Lívia colocou aqui, né, a felicidade é algo que a vida nos outorga por meio de pequenas porções de bem. Comumente, é buscada com os olhos postos em um só ponto, que é aquele fato que a gente coloca lá, né, que eu estava mencionando. Se acontecer aquilo, eu vou ser feliz. Se esse ponto fracassa, se esse objetivo desaparece, a vida se retrai, sobrevindo a dor, o ceticismo e a decepção. Será que isso não acontece? Será que a gente já não viveu essas situações? Então, e o que são essas pequenas porções de bem que a vida nos dá? Unindo essas pequenas porções de bem, é que eu vou conseguir encontrar na minha vida essa felicidade. E eu percebi que ela não vai estar ligada às conquistas materiais. Claro que as conquistas materiais fazem super bem para a gente, que a gente sente uma grande alegria quando conquista alguma coisa, né? Não é que não faz diferença, mas não é aí que eu vou achar a chave, né?
Eu tenho que buscar dentro de mim recordar as horas felizes que eu passo. Não tem aquele dia que a gente acorda e fala, hoje eu não devia ter saído da cama? Por que será que eu não tinha que ter saído da cama? Será que quando acabar esse dia, se eu olhar para trás, eu não tive nenhuma hora feliz, nenhum momento, nenhum motivo de alegria? Quando a gente buscar dentro de nós esses momentos de alegria, essa recordação das coisas que a gente já viveu, do passado, relembrar, com certeza a gente vai encontrar mais de uma razão para sermos felizes. Eu não tenho dúvida disso, porque eu já comprovei isso muitas vezes na minha vida. Buscar dentro de mim as coisas que são eternas, que são verdadeiras, aquilo que realmente é importante, que é permanente na minha vida, e não aquilo que passa, que é circunstancial, né? É ali que vai estar a verdadeira felicidade. Com isso, a gente pode tratar os momentos de dificuldade como eles devem ser tratados. Eles têm que ocupar na nossa vida o espaço que eles devem ocupar, e não toda a minha vida. Não são esses momentos de dificuldade que vão me tornar infeliz. A dificuldade, ela vai existir, né? Tem um outro ensinamento do autor que luta é lei da vida, né? E ser feliz, então, nada mais é do que a gente estar observando dentro de nós, admirando, valorizando esses momentos de bem, de alegrias e realizações que a gente vive ao longo da nossa vida toda. Com certeza, todos aqui podem contar esses momentos. Eu não tenho dúvida que todos tiveram um ou mais momentos de felicidade, de alegrias, para recordar e formar junto, né, essas porções de bem que vão trazer essa alegria. Eu tenho uma experiência breve aqui para contar. Tem uma pessoa muito próxima de mim, né, que eu amo muito, e que eu sempre fiquei muito preocupada, porque essa pessoa sempre teve uma tendência meio negativa com as coisas, parece que tem aquela nuvenzinha negra na cabeça, sabe? Você vai perguntar, como é que tá o dia hoje? Ah, tô indo. Como é que tá a vida? Tô indo, tá indo. Todo mundo deve conhecer alguém mais ou menos assim, né? Sempre tem um problema. Você liga para dar um bom dia, sempre tem uma coisa ruim que aconteceu. Seja porque viu na televisão, ou o vizinho, enfim. E isso, com o tempo, né, começou a me preocupar um pouco. E eu pensei assim, eu vou tentar ajudar essa pessoa para ela ser feliz. E eu comecei a colocar na vida dela coisas de fora, né? Então, eu dava um presente, eu dava uma viagem, enfim. Eu fui tentando aí preencher a vida dessa pessoa com momentos de alegria para que ela pudesse encontrar essa felicidade. E o que eu percebi depois dessa experiência, com o tempo, com os anos que foram passando? Que eu não era capaz de fazer uma pessoa feliz, que na verdade eu poderia até ajudar levando elementos para essa pessoa, mas que se ela não encontrasse essas porções de bem, essas alegrias dentro da vida dela, ela não conseguiria realmente encontrar essa felicidade nunca, né? E estaria ali sempre vivendo ao redor das dificuldades, né? Então, eu percebi que, independentemente do que a gente tiver dificuldade na nossa vida, né, dos momentos que a gente tem dificuldade, a gente tem essas condições dentro de nós, né? E tem esses pedaços de vida para a gente se sentir feliz e tornar a nossa vida mais alegre, né? E mais grata também ao Criador, né, que deu todas essas oportunidades que nós temos dentro de nós mesmos para encontrar essas porções de bem e essa felicidade. Obrigada. Obrigada, Carol. Então, a felicidade tem muita relação com esse mundo interno, né? Com esse caminho que a gente faz, com esse rumo, essa vida interna que a gente vai descobrindo, que a logosofia vai ali nos mostrando. Um aspecto que me chamou muita atenção, né, nessa conferência é o aspecto que o autor traz dessa oportunidade de estudar a própria vida. Eu acho que esse é um aspecto que se destaca muito nessa conferência, né? Essas manifestações, essas experiências que foram vividas, elas possuem relação justamente com esse estudo da própria vida, com a aplicação, eu repito, né, do método logosófico. Sem o método, a gente não consegue aí transformar essa trajetória numa trajetória mais feliz, né? Pelo menos na nossa realidade, conforme as manifestações. Então, o autor nos convida realmente a fazer esse estudo, né, desse mundo interno. Quando a gente escuta, às vezes, a palavra estudar, né, se pensa muito no estudo comum que a gente tem, mas é um estudo da nossa vida, né? Me parece que é o melhor estudo que a gente poderia ter e praticar. E a logosofia convida a todos a realizar esse movimento. Um aspecto interessante, inclusive, desse estudo, além dos pensamentos, são também os sentimentos,
né? Os sentimentos podem ser criados. Isso é interessante, né? Às vezes a gente acha que, gosto da pessoa, já não gosto, não gosto daquela pessoa, gosto daquela pessoa, enfim. Mas também é um aspecto que tem relação com esse estudo. A gente pode criar sentimentos. Já vivi muitas experiências nesse sentido, de buscar dentro de mim criar um amor, né? Que também é uma função aí da sensibilidade, né? De criar um amor, de criar um sentimento de um afeto por pessoas que às vezes eu não possuía qualquer afinidade. Isso o autor também nos convida a realizar, porque ele nos convida a realizar o estudo de todos os aspectos dessa nossa vida interna que vai repercutir na vida externa. Eu abro de novo o chat para todos que queiram se manifestar antes de eu encaminhar para o encerramento. Alguém queria trazer algum aspecto que chamou a atenção, alguma pergunta? Vou deixar alguns minutinhos. Então, eu vou ler o ensinamento final, o pensamento final, que vem dessa conferência, e em seguida eu vou dar alguns avisos, peço também, por favor, que aguardem. Convém, portanto, que cada um assegure dentro de si mesmo a consciência da vida que vive, sabendo por que a vive. Isto criará constantes estímulos e a sensação de alegria que se vai experimentar suprirá a angústia anterior, permitindo assim, na nova forma de vida, nobre e amplo uso das faculdades da inteligência. Desse modo, tudo será útil e benéfico para a observação, visto que, para os fins da superação integral que se busca, nada será indiferente. Quem se interessar mais por saber sobre logosofia, a gente já manifestou que tem o site, mas eu gostaria aqui, tem muitas pessoas que não se inscrevem pelo Simpla, né? Então, podem mandar para mim ou para a Ivonete, enfim, com quem vocês visualizarem, especialmente para mim, para a Ivonete. Os dados podem ser o telefone, que a gente pode mandar um WhatsApp, ou o e-mail, que vai ter um atendimento individual, tá? Então, eu gostaria aí que vocês, quem puder, a gente ainda não está encerrando, mas quem tiver mais interesse pode aqui encaminhar para a gente. Ou para também saber das atividades, dos eventos que a gente tem, tá bom? Sintam-se à vontade. E aí, por fim, também, a gente já deixa avisado, um pouquinho que o meu coisa aqui não funcionou. Da próxima atividade que teremos. Já vou aqui também compartilhar com vocês, né? Que será no dia 8 de novembro, domingo, às 20 horas, a logosofia como ciência do afeto. Também a inscrição é pelo Simpla, e estão todos, então, convidados, né? Essa não é uma atividade experimentando, vai ser uma atividade aí diferente, que trata desses aspectos aí vinculados, inclusive, aos sentimentos que a gente manifestou ao final. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos, a oportunidade, e estamos sempre à disposição. Obrigada, foi muito bom estar nesse momento com vocês. Obrigada a todas e obrigada ao conjunto que realizou a atividade. Boa noite a todos.